Livre para todos os públicos. Pandemia é quando uma enfermidade atinge muitos indivíduos ao mesmo tempo, de forma amplamente disseminada. A pandemia da Covid-19 não é a única que se impõe à população mundial. Temos, entre outras, a fome, a violência, a desigualdade social, a crise ambiental e sucessivos ataques à democracia. A Covid-19 expôs e acirrou problemas pré-existentes na sociedade capitalista. Os vírus que nos assolam são muitos, são associados, se desenvolvem mutuamente e estão ligados ao modo de produção social da vida humana e, consequentemente, às condições materiais de existência do homem. Como esse contexto incide sobre a educação? Qual a relação entre educação, ciências e saúde pública? Como explicar os retrocessos em saúde e educação, mesmo com o desenvolvimento científico, tecnológico e civilizatório já alcançado? Fique conosco para conversarmos sobre essas e outras questões. Eu sou Daniela Rodrigues de Souza, professora da PUC Goiás e pesquisadora do CADJO. Esta é a terceira de uma série de 6 programas sobre o tema Os Vírus que nos Assolam. Nos programas anteriores, conversamos com Lia Calabre sobre os vírus que nos assolam na arte e na cultura e com Cristiane Lemos sobre a atual situação da saúde pública. Nossa vida está correndo perigo. A ameaça não se reduz à presença do vírus da Covid-19. Diversas questões de natureza social são definitivas para o enfrentamento da doença e de problemas pré-existentes que influenciam o curso da pandemia. Exigências tais como lavar as mãos com frequência, fazer isolamento e distanciamento social, usar álcool gel, usar máscara, esbarram nas condições de vida de grande parte dos brasileiros, na ausência de direitos básicos como moradia, alimentação, higiene, saúde, educação, entre outros. Para falar sobre educação e ciências, uma questão de saúde pública, o programa Matutando trouxe a professora Raquel Aparecida Marra da Madeira Freitas. Ela é doutora em educação pela Unesp, mestre em educação pela UFG, graduada e licenciada em enfermagem também pela UFG. Atua como docente permanente no programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado, e docente colaboradora no mestrado em atenção à saúde, ambos da PUC Goiás. Na Faculdade de Inhumas, ela atua como docente permanente no programa de pós-graduação em educação. A professora Raquel coordena a equipe editorial da revista educativa da PUC Goiás, integra o Conselho Consultivo da revista Obuchene e da Revista Brasileira da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. Atua ainda como revisora de periódicos científicos da área da educação. É vice-líder do grupo de pesquisa Teorias da Educação e Processos Pedagógicos. Realiza estudos e pesquisas na concepção histórico-cultural e do ensino desenvolvimental. Raquel, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer matutar com você. Então, Daniela, o prazer é meu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Matutando e com todos que nos acompanham nesse momento. É uma alegria para mim. Olha, o conceito de saúde e de saúde pública são construções históricas e, portanto, não são construções neutras. Considerando que nós vivemos numa sociedade capitalista, esses conceitos atendem ao interesse de um grupo social específico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Raquel,
essa definição permite compreender a saúde em suas múltiplas determinações? Pois é, Daniela, quando a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o conceito de saúde como ausência de doença era precário, então foi introduzido esse conceito que você acabou de mencionar. Entretanto, esse conceito ele não abrange, né, um aspecto essencial, que é a contradição do processo de produção da saúde e da doença, que é um processo social e que está totalmente influenciado pelas desigualdades sociais e pelas relações de poder de natureza política, econômica e outros poderes, vamos dizer assim. Também, do ponto de vista da essência humana, esse conceito ele oculta um aspecto muito importante, que é a impossibilidade de alguém estar individualmente em completo bem-estar físico, social, mental e etc. Então, a contradição social, né, o desequilíbrio, aí tudo que marca aí as relações sociais e as dimensões da vida humana impossibilita esse completo bem-estar. Por mais que o indivíduo ele possa se considerar com saúde, mas isso vai depender muito do coletivo. Ninguém está com saúde individualmente, porque a saúde é um processo coletivo. A pandemia é a evidência máxima disso, né? Ninguém está protegido do coronavírus nesse momento, se a coletividade toda não estiver desenvolvendo essa prática de proteção, se a política de saúde não focar, né, de uma forma abrangente, ampla, nessa prática de proteção. Então, é um conceito complexo, né, esse da Organização Mundial de Saúde, mas ele é um conceito que ainda consideramos, né, insuficiente, bastante insuficiente. A saúde pública e os cuidados sanitários é uma prática antiga da humanidade, né? Desde os greco-romanos e depois na Idade Média, no Renascimento, houve a necessidade de iniciar as práticas de cuidado à saúde, de proteção, e o conceito de saúde pública ele foi formulado na modernidade, né? Como uma necessidade também posta pelo capitalismo. Então, não é, né, as políticas de saúde pública não são políticas desvinculadas da perspectiva da sociedade capitalista. É necessário manter um nível mínimo de saúde da população para garantir a sobrevivência e a manutenção da força de trabalho, evitar a mortalidade, evitar a morbidade, né, o adoecimento frequente. Então, a saúde pública, ela tem esse lado também, né, que responde muito ao processo social capitalista. Então, o Brasil incorporou esse conceito da Organização Mundial de Saúde, mas houve e ainda há muita crítica a esse conceito, né? A partir da década de 80, quando nós tivemos a reforma sanitária, que foi um movimento social muito importante, muito potente no campo da saúde, esse movimento conseguiu introduzir, através, né, da articulação na sociedade como um todo, né, no processo de redemocratização do país na década de 80, conseguiu introduzir uma outra formulação de entendimento do que é a saúde e do que é a saúde pública, né? Então, a saúde passou a ser vista como uma questão social. Isso foi um avanço fabuloso, né, para o sistema de saúde e para o modelo de atenção à saúde que foi implantado no Brasil através do SUS, no final dos anos 80. Só que também, no final dos anos 80, foi quando começou a avançar no Brasil a iniciativa neoliberal, né? A implantação de um programa, de um projeto neoliberal no Brasil aconteceu a partir dos anos 90. Então, correram em paralelo aí, né? Tanto o avanço do sistema de saúde, como um sistema avançado, né? Considerado hoje no mundo um sistema muito abrangente, no mundo inteiro não há um sistema de saúde como o nosso, mas ao mesmo tempo o neoliberalismo foi avançando e hoje nós vemos aí
o desmonte, né, do Sistema Único de Saúde, o desmonte da saúde pública pelas políticas neoliberais e de redução do gasto, né, o desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, o desfinanciamento da saúde, a restrição dos serviços de saúde à atenção básica, que são serviços mínimos e de custo menor, né, são serviços que não requerem grande investimento em equipamentos, etc. Então, nós temos aí um sistema que é, assim, filosoficamente e politicamente, é um sistema muito democrático, porque ele tem como princípio a universalidade, a integralidade, né, e a equidade na atenção à saúde, só que nós temos, ao mesmo tempo, um exemplo vivo de como as leis no Brasil não são efetivadas, porque o Sistema Único de Saúde nunca foi integralmente efetivado. E antes de que ele fosse integralmente efetivado, agora ele está sendo desmantelado. Então, a saúde pública no Brasil hoje, ela corre um risco muito grande de muitos retrocessos devido a esse avanço, né, do neoliberalismo e a abertura do empresariamento dos serviços de saúde, a transferência dos serviços para a iniciativa privada e assim por diante, né? Portanto, os interesses econômicos estão, sim, orientando a política de saúde pública no Brasil hoje, né? Certo, Raquel. Bom, no atual período, a gente vê muitas conquistas, né, científicas, tecnológicas, civilizatórias, mas ainda assim a gente precisa defender o óbvio. Por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade de direitos entre as pessoas, independentemente de sua origem, etnia, orientação sexual, religião. A gente também vê, né, crescendo movimentos armamentistas, anti-vacina, terraplanista, cresce o discurso de ódio. Presenciamos a volta de doenças, o aumento da violência, do preconceito, do conservadorismo, a liberação inescrupulosa de agrotóxicos, de armas, né? Nós presenciamos a naturalização das crises. Como é que a ciência e a educação, Raquel, como é que elas podem nos ajudar a compreender tais incoerências e enfrentá-las? E outra coisa, a quem pode interessar o ocultamento da história das crises que nós estamos vivenciando e o negacionismo científico? Puxa, que questões importantes, né? Difíceis, porque nós estamos tentando entender esse colapso, essa catástrofe, ao mesmo tempo que estamos dentro dela, né? Vivendo. Então, o nosso olhar, acho que ainda não consegue captar totalmente todos os elementos necessários para compreensão e uma tentativa de explicação, mas eu vou dizer para você o que eu penso. A quem pode interessar o ocultamento da história das crises e a quem pode interessar o negacionismo científico? A quem se beneficia, obviamente, desses dois movimentos, né? Seja um benefício econômico, seja um benefício ideológico, político. Então, alguém se beneficia com isso. E não é a maioria da população, obviamente, né? São pequenos grupos. A gente sabe que, historicamente, as práticas humanas fundamentadas na racionalidade científica e a busca, né, de um processo civilizatório e estiveram sempre dentro de um embate também com práticas anticientíficas. Isso sempre houve, não é algo próprio só desse tempo, né, contemporâneo. O obscurantismo sempre houve, então as motivações são diversas, políticas, sociais, econômicas, dependendo do período histórico. E hoje, como nós estamos vivendo, né, este embate de forma mais acirrada, como você mencionou, né, a sociedade humana ela poderia estar mundialmente beneficiada pelos avanços da ciência, pelas conquistas científicas, tecnológicas, né, que poderiam estar disponíveis a toda a população, pelo acesso ao conhecimento, pelo acesso, né, ao cuidado à saúde, enfim, né. No entanto, não estão. Então, nós sabemos que o que acontece é exatamente o contrário, né? Nós estamos vendo a exclusão
a exclusão social, a exclusão da atenção à saúde, da educação, e o avanço do individualismo alimentado pela meritocracia, pela competitividade, que são princípios aí do neoliberalismo, abrindo espaço para o predomínio do eu sobre o outro, para a negação do outro, para o ódio, né, para ver o outro como inimigo. Então, esses princípios neoliberais, eles abrem espaço e alimentam esse tipo de conduta, de atitude humana. Então, isso também se torna fonte do autoritarismo, se torna fonte de aumento da desigualdade, das práticas de ódio. E então nós temos, assim, infelizmente, né, tudo isso colaborando também para movimentos armamentistas, antivacina, terraplanista, enfim, né? Esse é o contexto que alimenta essas práticas que a gente considera um regresso civilizatório. O recrudescimento de doenças, o aparecimento de novas doenças, é um retrocesso civilizatório também, doenças que antes eram controladas. Então, nós temos o aprofundamento da pobreza, o aumento da desigualdade, enfim, né? E nisso tudo, as pessoas se sentem desamparadas, inseguras, sem um norte, sem uma referência segura, sem uma diretriz clara. E esse desamparo social, ético, político e de toda ordem faz com que as pessoas busquem outras formas de resolver seus problemas, formas individuais, e muitas vezes orientam-se por conhecimentos e por posições, informações que não são seguras, não são científicas. No entanto, é uma busca, né? Na incerteza, na dúvida, no desamparo, no desespero, as pessoas se apegam àquilo que elas têm, e nem sempre elas têm o conhecimento científico claro e seguro, um conhecimento aí baseado em evidência. Então, isso leva a piorar, a meu ver, a nossa situação, né? A gente tem aí uma transferência da confiança da população na ciência e na saúde, na educação, para outros segmentos da sociedade, outras fontes de informação, outras fontes de conhecimento que elas se sentem mais amparadas, né? Então, acho que hoje nós precisamos compreender muito claramente essa situação. Muito bem. Agora nós vamos para o intervalo. Ok. A Prefeitura de Goiânia informa: a partir de sexta-feira, dia 26, começa a nova fase de vacinação contra a Covid-19. Agora também para idosos a partir de 80 anos. A vacinação continua em ordem alfabética das 8 às 17 horas. No dia 26, sexta, serão vacinados nomes de A até J. No dia 27, sábado, serão vacinados nomes de K até Z. Leve documento de identidade com CPF, foto e data de nascimento e comprovante de endereço. São 5 pontos de vacinação nas escolas: Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo; Francisco Matias, no Parque Anhanguera; Lions Club, no bairro Goiá; Coronel José Viana, no Cândida de Moraes; e Moacir Moncler Brandão, no Jardim América. Ou vá aos drive-thrus na área 1 da PUC ou no Passeio das Águas. Mais informações no site da Prefeitura de Goiânia. Raquel, você nos mostrou que a atual fase do capitalismo, né, o capitalismo neoliberal, explica em grande parte essas crises que estamos vivenciando, e que elas não são isoladas, elas são interligadas.
Realmente, a fragmentação da realidade dificulta a sua compreensão. A relação entre educação e ciências pode nos auxiliar a compreender a situação atual da saúde pública? Sem dúvida nenhuma, né? A educação e as ciências, elas podem muita coisa, elas não podem tudo, obviamente, e elas não são, vamos dizer, impassíveis de crítica, né? E principalmente de autocrítica. A educação, a ciência necessitam de realizar uma autocrítica, isso é importante, que a gente tenha clareza. Mas acho que a questão principal é qual educação e qual ciência que podem nos ajudar a compreender essa situação atual da saúde pública e da realidade social como um todo, né? Então, nós temos que compreender que esse modelo de sociedade, ele está se esgotando, né? Ele já deu todos os sinais de esgotamento, o capitalismo. Então, trata-se, portanto, de uma educação e de uma ciência que ajudem a compreender isso, que ajudem a construir e a reforçar, né, novas bases aí para fundamentar um compromisso social com a promoção da vida, todas as formas de vida no planeta, não só a vida humana, né? Um desenvolvimento humano baseado na solidariedade, não o desenvolvimento humano nos parâmetros economicistas, né, do paradigma industrial, que é esse desenvolvimento desde a infância focado só em formar para uma profissão, porque a pessoa que não tem profissão, ela não é ninguém, né? Ela é um excluído, ela não participa da competição, ela vai se tornar, né, um lixo humano, vamos dizer assim. Então, não é desse tipo de desenvolvimento que nós estamos falando de um desenvolvimento mais amplo. Então, a ciência e a educação, elas podem contribuir muito, desde que se tenha também clareza de quais os compromissos sociais, ético-políticos que elas podem ajudar a construir. Então, o que predomina hoje na ciência e na educação e que acaba contribuindo mais para restringir a formação e o desenvolvimento humano é essa concepção da ciência de uma forma muito pragmática, né? Que é uma visão capitalista de ciência também. É uma ciência para inventar novos produtos, é uma ciência da inovação para o mercado, a educação da mesma forma. E acaba que na educação, desde a educação infantil à universidade, o pensamento que está sendo formado a respeito da ciência é esse. Então, não é uma ciência que ajuda ao questionamento, não é uma ciência que ajuda a formar perguntas, né? Por exemplo, por que existem analfabetos? Por que existe a violência? Por que há racismo, né? Por que determinadas questões na sociedade se sobrepõem a outras? Por que a pobreza não é questionada? Por que se naturaliza a morte nesse momento, o sofrimento? Então, a ciência também tem o compromisso de ajudar. Os conhecimentos científicos ensinados na escola, em todos os níveis de ensino, precisam ter o compromisso de ajudar a produzir questões e buscar respostas dentro de contextos específicos, né? Mais do que trazer respostas na educação em ciências, o importante é ajudar a desenvolver o pensamento dos alunos para que eles saibam fazer as perguntas relevantes e saibam ir em busca das respostas, aquelas mais adequadas para a sua realidade, para o seu contexto, porque a sociedade é diversa, é desigual, é plural, enfim, né? Inclusive para o cuidado à saúde, né? Qual é o melhor cuidado à saúde para cada contexto, para cada cultura, para cada faixa geracional, enfim. Então, nós temos, infelizmente, uma restrição muito grande hoje, tanto na formação, no ensino, na escola em geral, inclusive na formação dos profissionais de saúde, que não permite que a ciência desempenhe melhor o seu papel e não permite formar nos alunos uma concepção de ciência, vou chamar aqui de uma boa ciência, né? Não essa ciência meramente pragmática.
Então, eu penso que nós podemos avançar muito se nós conseguirmos fazer essa autocrítica, né? Nós, pesquisadores, professores que estamos atuando na escola, atuando nas nossas pesquisas, a universidade como um todo, a escola como um todo. Muito bom. Bom, a gente sabe, né, que práticas reducionistas, impositivas, pontuais, elas são ineficazes para viabilizar uma educação para a promoção da saúde pública. As estratégias, elas dependem de se conhecer o problema articulado nas suas dimensões gerais e específicas, como o contorno geográfico, social, político, econômico, do indivíduo, da sua família, da comunidade a qual ele pertence. Quais os desafios e quais as perspectivas de educar para a promoção de saúde frente aos vírus que nos assolam? É possível, Raquel, uma pauta de trabalho para enfrentar esses desafios? É possível, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, inclusive, né? Porque acreditamos nisso, né, Daniela? É possível. Agora, veja bem, nós precisamos de uma mudança, né, no modelo educacional, no modelo de formação de profissionais de saúde, que hoje, tanto o modelo educacional como a formação de profissionais de saúde está com uma tendência muito forte de adaptação aos princípios neoliberais, né, e há uma tendência de formar com foco maior para atuação no mercado, atender demandas mercadológicas, além de fortalecer, né, contribuir aí para fortalecer uma vertente reprodutora de desigualdades na saúde. Então, há uma contradição na formação em que se defende a igualdade social, a igualdade de acesso aos bens e serviços de saúde, a educação de melhor qualidade. Entretanto, por dentro da formação, nós estamos, na verdade, frequentemente contribuindo para reproduzir a desigualdade, tanto de acesso à saúde como à educação. Por outro lado, além dessa mudança, a população em geral também precisa ter um acesso mais amplo ao conhecimento. Se hoje é muito fácil para a população ter acesso e receber aí no seu WhatsApp, né, nos seus meios de comunicação, notícias sem fundamentação, fake news, né? Por outro lado, a população não tem tido muita oportunidade de acesso ao conhecimento científico. Então, eu penso que uma das frentes de trabalho é essa, né? A gente tem, há muitos anos já, muitas décadas, o Boaventura de Souza Santos defendeu aquela ideia, ele apresentou aquela ideia de que a ciência tem que se tornar senso comum. Não é no sentido de ela perder o caráter científico, mas de se tornar conhecimento cotidiano na vida das pessoas. Então, a fundamentação, a orientação das práticas da vida cotidiana, de saúde, de cuidado à saúde, ao meio ambiente, de cuidar, né, dos outros, ela precisa ter uma fundamentação científica. Então, as pessoas estão buscando esse conhecimento e elas se ancoram onde for mais acessível para elas, né? Elas estão em busca, elas estão querendo compreender, elas estão querendo mudar sua realidade, mas nem sempre têm acesso. Então, a gente precisa, né, nós como profissionais de saúde e como professores, educadores, ocupar mais esses espaços. Eu acho que ainda na sociedade contemporânea não foi inventada outra forma melhor de enfrentar os grandes e dramáticos problemas da humanidade, a não ser por meio da ciência e da educação. Então, eu acho que ainda a ciência e a educação são válidas como as estratégias, né, mais promissoras. A história tem mostrado isso. Então, acho que nós temos que colocar isso como pauta de trabalho. Penso que a difusão do conhecimento científico é importante, né? Os pesquisadores canadenses, eu aprendi um pouco, né, com eles, que eles valorizam muito isso, a difusão dos conhecimentos científicos para a população em geral. Nós precisamos avançar, ocupar esse espaço e difundir mais os conhecimentos científicos. Hoje, no campo da saúde, a gente tem uma prática, né, e um avanço aí em investigações em torno do letramento em saúde,
que é uma forma, né, de promover o acesso das pessoas a um conhecimento mais claro, mais fundamentado, mais seguro, para que elas executem o seu autocuidado e o cuidado do seu ambiente, da sua família. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é importante. O reforço da investigação baseada em evidência também é uma frente de trabalho muito importante para enfrentamento aí, né, vamos chamar assim, dos conhecimentos científicos fragilizados, né, ou estereotipados. Então, a gente tem muitas portas abertas já, muitos caminhos, e eu gosto muito da ideia vigotskiana de comunidades de práticas, né? Então, podemos formar comunidades de práticas, de conhecimentos, né, de compartilhamentos de saberes científicos, abrir, né, um pouco mais as nossas práticas para isso, porque nenhum profissional de saúde sozinho, e nenhum professor sozinho, e nenhum campo científico sozinho terá o poder de enfrentar esses gravíssimos problemas e de contribuir para melhorar essa realidade tão caótica que nós estamos enfrentando hoje, né? Assim, eu penso dessa forma. Muito bom, Raquel. Muito rico, excelente matutar com você. Agradecemos demais essa oportunidade. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e assim acho que o Matutando está um pouco desempenhando esse papel da difusão, né, do conhecimento científico. Então, parabenizo o Matutando, eu gosto muito do Matutando e acho que vocês estão contribuindo aí de uma forma muito relevante, né, para a gente pensar sobre as nossas questões na sociedade hoje. Muito obrigada. Eu agradeço em nome de toda a equipe do Matutando. Hoje, matutamos com a professora Raquel Marra sobre educação e ciências, uma questão de saúde pública. Você pode se aprofundar nesse assunto lendo os livros Uma História da Saúde Pública, de George Rosen, editora UCTEC, Unesp, São Paulo, publicado em 2006, e o livro O Lado Oculto da Pandemia, A Terceira Onda da Covid-19 ou O Paciente Invisível, de Eugênio Vilaça Mendes, um importante intelectual e ativista da saúde pública do Brasil. Esse está disponível em PDF e foi publicado em dezembro de 2020. Eu quero aproveitar e fazer um convite muito interessante para você. Participe de um projeto que se chama Arquipélago de Memórias. Ele está coletando depoimentos em áudio sobre a pandemia, sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. Depoimentos de professores, estudantes, familiares serão coletados para formar um banco de dados que comporão cápsulas de memória. Para acessar, digite Arquipélago de Memórias UFG. Participe! No próximo programa, vamos matutar com o professor Luiz Carlos de Freitas sobre os vírus da grande fortuna. Quem lucra com a pandemia? Não percam, esperamos vocês!